O livro do Eclesiástico, também denominado Sabedoria de Siraque ou Sirácida, é atribuído a Josué, filho de Siraque. Ben-Sirá, ou Josué Ben-Siraque, foi um escritor judeu ativo no século II a.C. Ele é amplamente reconhecido como autor do livro de Siraque, que também é conhecido como Eclesiástico ou Sirácida. Ben-Siraque redigiu sua obra em hebraico, possivelmente em Alexandria, durante o período do reino ptolomaico, aproximadamente em 180 a.C. Livro do Eclesiástico Parte 1. Sentenças do Sábio. O mistério da sabedoria. Toda a sabedoria vem do Criador, o único Deus, e com ele esteve sempre, existindo antes do mundo. Quem pôde contar a areia do mar, as gotas da chuva, os dias do tempo? Quem pôde medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundeza do abismo? Quem investigou a sabedoria divina, que precede todas as coisas? 4 Antes de todas as coisas foi criada a sabedoria. A inteligência prudente existe desde a eternidade. Fonte da sabedoria é a palavra de Deus nas alturas, e o acesso a ela são os mandamentos eternos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? E suas sutilezas, quem as conheceu? E a ciência da sabedoria, a quem foi revelada e manifestada? Quem compreendeu sua grande experiência? Só um é o Altíssimo, Criador onipotente, Rei poderoso, e a quem muito se deve temer, assentado em seu trono e dominando tudo, Deus. Ele é quem a criou com seu Santo Espírito. Ele a viu, a enumerou e mediu. Ele a derramou sobre todas as suas obras e sobre cada ser humano, segundo a sua bondade. Ele a concede àqueles que o amam. O temor do Senhor é glória e honra, alegria e coroa de exultação. O temor do Senhor alegra o coração, dá contentamento, gozo e vida longa. Para quem teme o Senhor tudo acabará bem, e será abençoado no dia de sua morte. O amor de Deus é sabedoria digna de honra. Aqueles aos quais se manifesta, Deus a distribuirá para que o vejam e proclamem suas grandes obras. O temor do Senhor, princípio da sabedoria. Princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Para os fiéis, ela foi criada com eles no seio materno. Entre os discípulos da verdade foi firmada desde sempre, e a seus descendentes é confiada. O temor do Senhor é o conhecimento iluminado pela piedade. A piedade guarda e justifica o coração, e lhe traz alegria e gozo. Plenitude da sabedoria é temer a Deus. Com seus frutos ela inebria os fiéis. De coisas preciosas enche toda a sua casa, e, de tesouros, os seus celeiros. Coroa da sabedoria é o temor do Senhor, que faz florir a paz e o fruto da salvação. Um e outro, porém, são dons de Deus. A sabedoria derrama como chuva a ciência e a inteligência prudente, e aumenta a glória dos que a possuem. Raiz da sabedoria é temer o Senhor, e seus ramos são duradouros. Nos tesouros da sabedoria estão a inteligência e o conhecimento iluminado pela piedade. Para os pecadores, porém, a sabedoria é a execração. O temor do Senhor repele o pecado, quando presente, afasta toda a ira. Sabedoria e domínio de si. Quem não tem o temor não poderá justificar-se. A sua irritação sem controle vai levá-lo à ruína. Quem é paciente resistirá até o momento oportuno. Depois, a alegria lhe será restituída. Quem tem bom senso reterá as palavras até o momento oportuno, e os lábios de muitos proclamarão sua prudência. Uma lição instrutiva. Entre os tesouros da sabedoria está uma parábola instrutiva. Para o pecador, porém, é uma execração o culto a Deus. Filho, se desejas a sabedoria, pratica a justiça e Deus a concederá. Pois sabedoria e instrução é o temor do Senhor, e o que lhe agrada é a fé e a mansidão. Não sejas rebelde ao temor do Senhor, e não te aproximes dele com o coração dividido. Não sejas hipócrita diante dos outros, e toma cuidado com os teus lábios. Não te exaltes a ti mesmo, para que não venhas a cair e não atraias sobre ti a desonra. Pois o Senhor revelaria teus atos ocultos e te abateria no meio da assembleia, por te haveres aproximado do temor do Senhor com malícia, estando teu coração cheio de falsidade e engano. O temor de Deus na provação. Filho, se te apresentas para servir a Deus, permanece na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Mantém o teu coração firme e sê constante. Inclina teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes, e não te afobes no tempo da contrariedade. Suporta as demoras de Deus, agarra-te a ele e não o largues, para que sejas sábio em teus caminhos. Tudo o que te acontecer, aceita-o,
e sê constante na dor, na tua humilhação tem paciência, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação, os que são agradáveis a Deus. Crê em Deus, e Ele cuidará de ti. Espera nele, e dirigirá os teus caminhos. Conserva seu temor, e nele permanece até a velhice. Temor do Senhor e confiança. Vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia e não vos desvieis, para não cairdes. Vós que temeis o Senhor, confiai nele, e a vossa recompensa não falhará. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia. Vós que temeis o Senhor, amai-o e vossos corações ficarão iluminados. Considerai, filhos, as gerações passadas e vede, quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado? Quem o invocou e foi por ele desprezado? Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege todos os que o procuram com sinceridade. Ai da duplicidade! Ai dos corações divididos, dos lábios criminosos, das mãos depravadas e do pecador, que pretende entrar na terra por dois caminhos. Ai dos corrompidos de coração, que não creem, e por isso não serão protegidos. Ai de vós, que perdestes a perseverança e abandonastes os caminhos retos, extraviando-vos por caminhos depravados. Que haveis de fazer, quando o Senhor começar a pedir constas? Os que temem o Senhor não são rebeldes às suas palavras, os que o amam observam seus caminhos. Os que temem o Senhor procuram o que lhe agrada, os que o amam saciam-se com a sua lei. Os que temem o Senhor preparam seus corações e na sua presença se purificam. Os que temem o Senhor guardam seus mandamentos e perseveram até a sua vinda. Eles dizem, mesmo não convertidos cairemos nas mãos do Senhor e não nas dos homens. Pois tamanha é a sua grandeza, tão grande é a sua misericórdia. Honrarás pai e mãe. Os discípulos da sabedoria são uma assembleia de justos e a sua comunidade é marcada pela obediência e o amor. Ouvi, ó filhos, a advertência de um pai, e procedei de tal modo que sejais salvos. Deus honra o pai nos filhos e confirma, sobre eles, a autoridade da mãe. Quem honra seu pai intercederá pelos pecados, evitará cair neles e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra seu pai terá alegria em seus próprios filhos, e, no dia em que orar, será atendido. Quem honra seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da mãe. Quem teme o Senhor honra seus pais e como a senhores servirá aos que o geraram. Com obras e palavras honra teu pai, para que dele venha sobre ti a bênção. A bênção do pai consolida a casa dos filhos, mas a maldição da mãe destrói até os alicerces. Não te glories da injúria sofrida por teu pai, pois não é glória para ti a sua afronta. A glória de cada um vem da honra de seu pai, e é uma desonra para o filho a mãe, desprezada. Filho, ampara a velhice de teu pai e não lhe causes desgosto enquanto vive. Mesmo que esteja perdendo a lucidez, sê tolerante com ele e não o humilhes, em nenhum dos dias de sua vida. A ajuda prestada a teu pai não será esquecida, mas será plantada em lugar dos teus pecados, e contada como justiça para ti. No dia da aflição serás lembrado e teus pecados se dissolverão, como o gelo em dia de sol. Como é infame, quem desampara seu pai, e é amaldiçoado por Deus, quem exaspera a sua mãe. Humildade e orgulho. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que alguém que dá presentes. Na medida em que fores grande, humilha-te em tudo e assim encontrarás graça diante de Deus. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. Pois grande é o poder só de Deus, e pelos humildes ele é honrado. Não procures o que é mais alto do que tu, nem investigues o que é mais forte. Pensa sempre no que Deus te ordenou e não sejas curioso acerca de suas muitas obras, pois não precisas ver com teus olhos o que está escondido. Não te desdobres em perscrutar coisas supérfluas, pois já te foram mostradas muitas coisas que excedem a compreensão humana. A opinião própria já extraviou a muitos, e a falsa aparência enganou seus pensamentos. Sem a pupila, falta-te a luz, sem o conhecimento, faltará a sabedoria. O coração obstinado findará na desgraça, quem ama o perigo, nele perecerá. O coração que anda por dois caminhos não será bem-sucedido, quem é depravado, tropeçará neles. O coração malvado será oprimido de dores,
o pecador acrescenta pecados a pecados. Para as chagas dos soberbos não há cura, pois a planta do pecado se enraiza neles e nem é percebida. O coração do sábio captará as palavras dos sábios e o ouvido atento desejará a sabedoria. O coração sábio e inteligente se absterá dos pecados e praticando a justiça terá bom êxito. A água apaga o fogo crepitante, assim a esmola espia os pecados. Deus está sempre observando quem presta um favor, lembra-se dele no futuro e, no momento da queda, ele encontra apoio. A esmola. Filho, não prives da esmola o pobre, não desvies do pobre os teus olhos. Não entristeças quem tem fome e não exasperes o pobre em sua indigência. Não aflijas o coração do indigente, não adies a ajuda ao angustiado. Não rejeites a súplica do aflito e não desvies do indigente o teu rosto. Do necessitado não desvies com dureza os olhos e não lhe darás ocasião de amaldiçoar-te por detrás. Pois será ouvida a súplica de quem, amargurado, te amaldiçoar, há de ouvi-lo aquele que o criou. Torna-te amável na comunidade, humilha-te diante do mais velho e perante a autoridade. Inclina a cabeça. Inclina ao pobre teu ouvido sem má vontade, paga-lhe a tua dívida e responde-lhe com brandura e mansidão. Livra da mão do opressor o que sofre violência, e não procedas com aspereza ao julgar. Sê misericordioso com os órfãos como um pai, e como um esposo para com suas mães, e serás como um filho obediente do Altíssimo, que se compadecerá de ti mais do que tua mãe. A sabedoria educa. A sabedoria inspira vida a seus filhos e acolhe os que a procuram. Quem a ama, ama a vida, os que madrugarem por ela receberão o gozo da parte do Senhor. Quem a adquirir, herdará a glória. Onde ela entrar, Deus abençoará. Os que a servem são obedientes ao Santo, pois Deus ama os que a amam. Quem a escutar, julgará as nações, quem olhar para ela habitará seguro. Se alguém confiar nela, vai recebê-la em herança, e na sua posse continuarão seus descendentes. Ela anda com ele sem se dar a conhecer e no começo o põe à prova. Faz vir sobre ele temor e tremor e o experimenta com as provas da sua disciplina, até que ele a conserve em seus pensamentos e nela depõe a sua confiança. Ela então voltará diretamente a ele e o confirmará, e lhe dará alegria. Revelará a ele os seus segredos e lhe confiará o tesouro do conhecimento e a compreensão da justiça. Caso, porém, se desvie, ela o abandonará e o entregará às mãos do inimigo. Verdadeira e falsa modéstia. Filho, observa o momento oportuno e desvia-te do mal, e não passes vergonha diante de ti mesmo, pois a vergonha que conduz ao pecado e a vergonha que traz glória e graça. Não tenhas preconceito contra ti mesmo e também a ti mesmo não enganes. Não receis acudir a teu próximo em sua queda, e não retenhas a palavra no momento oportuno, nem escondas a sabedoria por respeito humano. Pela palavra se reconhece a sabedoria e o bom senso, pela resposta da língua. Não contradigas de modo algum a verdade, mas sente vergonha da tua ignorância. Não te envergonhes de confessar teus pecados, mas também não te submetas a homem algum por causa do pecado. Não resistas de frente ao poderoso, como não deves opor-te à correnteza do rio. Luta pela justiça até a morte, e Deus submeterá teus inimigos diante de ti. Não sejas ousado na tua língua e medroso e indolente em tuas obras. Não sejas como um leão em casa, amedrontando teus empregados e oprimindo teus subalternos. Não tenhas a mão aberta para receber e fechada, para dar. Sobre a riqueza. Não te apoies nas tuas riquezas e não digas, bastam-me os meus recursos. Não deixes que tua força te leve a seguir as paixões do coração. Não digas, quem terá poder sobre mim, ou quem me fará prestar contas das minhas ações, pois Deus, com certeza, te punirá. Não digas, pequei, e que de mal me aconteceu, pois o Altíssimo é um retribuidor paciente. Não percas o temor por causa do perdão acrescentando pecado a pecado. Não digas, a misericórdia do Senhor é grande, ele se compadecerá da multidão dos meus pecados, pois tanto a misericórdia como a ira dele chegam depressa, e sua ira se abate sobre os pecadores. Não demores em voltar para o Senhor e não adies de um dia para outro, pois sua ira vem de repente, no dia da vingança, serás arrebatado. Não confiar em riqueza injusta. Não te apoies em riquezas injustas, pois de nada te valerão no dia da desgraça. Não joelhes a todo vento e não andes por todos os caminhos. É assim que o pecador se dá a conhecer, pela duplicidade da língua. Sê firme na tua convicção, na verdade da tua convicção e no teu conhecimento,
e te acompanhe a palavra da paz e da justiça. Sê prestimoso para ouvir a palavra, a fim de entendê-la, e lento para dar a resposta. Se tens a compreensão do assunto, responde; caso contrário, põe a mão à boca, para não seres surpreendido numa palavra descontrolada e saíres envergonhado. Honra e ignomínia se encontram na fala, a língua leva a gente à ruína. Não te deixes impressionar pelo boato, e com a tua própria língua não calunies. Para o ladrão, a vergonha; para a pessoa de língua dupla, a má fama; para o boateiro, ódio, inimizade e injúria. Não prejudiques nem pouco nem muito, nem, de amigo, te transformes em inimigo. Herdarás má fama, impropérios e injúrias. Assim é com todo pecador invejoso e de língua dupla. Orgulhoso não tem vez. Não te exaltes como um touro em teu pensamento para que a tua força não venha a ser quebrada pela insensatez, e esta devore tuas folhas e estrague teus frutos, e acabes abandonado como árvore seca no deserto. Uma paixão perversa arruinará aquele que a entretém e o entrega ao escárnio dos inimigos, conduzindo-o à sorte dos ímpios. Adquire teu amigo na provação. Uma palavra amena multiplica os amigos e acalma os inimigos. Uma língua afável profere saudações. Sejam numerosos os que te saúdam, mas teu conselheiro, um entre 1000. Se queres adquirir um amigo, adquire-o na provação, mas não te apresses em confiar nele. Porque há amigo de ocasião, que não persevera no dia da desgraça. Há amigo que passa inimigo, e que revela as desavenças contigo. Há amigo que é companheiro de mesa, mas que não persevera no dia da necessidade. Quando fores bem-sucedido, ele será como teu igual e, sem cerimônia, dará ordens a teus criados. Mas, se fores humilhado, ele estará contra ti e se esconderá da tua presença. Afasta-te dos teus inimigos e toma cuidado com os amigos. Amigo fiel é poderosa proteção. Quem o encontrou, encontrou um tesouro. Ao amigo fiel não há nada que se compare, pois nada equivale ao bem que ele é. Amigo fiel é bálsamo de vida. Os que temem o Senhor vão encontrá-lo. Quem teme o Senhor, orienta bem sua amizade. Como ele é, tal será o seu amigo. Como adquirir a sabedoria? Filho, desde a juventude recebe a instrução, e encontrarás sabedoria até a tua velhice. Aproxima-te dela como quem lavra e semeia e espera seus bons frutos. Trabalharás um pouco no seu cultivo, mas logo comerás dos seus produtos. Quão áspera é a sabedoria para os incultos! Nela não permanecerá o insensato. Pesará sobre ele como uma enorme pedra de prova, ele não tardará em descarregar-se dela. A instrução corresponde ao que diz o seu nome, e não é manifesta a muitos, naqueles, porém, aos quais se dá a conhecer, permanece até a presença de Deus. O jugo suave da sabedoria. Ouve, filho, recebe minha advertência e não rejeites meu conselho. Mete o teu pé nos seus grilhões e o teu pescoço na sua coleira. Sujeita teu ombro e carrega-a, e não te impacientes com os seus grilhões. Aproxima-te dela com toda a tua disposição e com todas as forças conserva os seus caminhos. Investiga e perscruta, procura e a encontrarás. Tendo-a encontrado, não a abandones. No fim, encontrarás nela teu descanso e ela se transformará em teu contentamento. Seus grilhões se mudarão em proteção da tua força e as suas coleiras, em estola gloriosa. Há nela ornamentos de ouro e suas cadeias são laços de púrpura. Tu a endossarás como uma estola gloriosa e como coroa de regozijo a cingirás. A companhia dos sábios. Filho, se prestares atenção, aprenderás. Se aplicares teu espírito, serás prudente. Se gostares de ouvir, receberás a instrução. Se inclinares teu ouvido, serás sábio. Permanece no meio dos anciãos e de coração adere à sua sabedoria. Procura ouvir toda exposição sobre Deus e não te escapem os provérbios inteligentes. Se vires alguém sensato, madruga junto dele, e teu pé gaste os degraus da sua porta. Fixa teu pensamento nos preceitos de Deus e sê muito assíduo nos seus mandamentos. Ele confirmará teu coração e o desejo da sabedoria te será dado. O que evitar e o que fazer? Não faças coisas mais, e os males não virão sobre ti. Afasta-te da iniquidade, e ela se afastará de ti. Filho, não semeies nos sulcos da injustiça e não colherás 7 vezes mais. Não peças do Senhor o mando nem, do rei, a cátedra de honra. Não te justifiques diante de Deus, pois ele é conhecedor do coração, e diante do rei não queiras parecer sábio. Não procures tornar-te juiz, a não ser que possas com firmeza enfrentar as iniquidades, para
Que não aconteça temeres à vista dos poderosos e acabes comprometendo a tua integridade. Não ofendas a multidão de uma cidade nem te metas no meio do povo. Não acrescentes pecado a pecado, pois nem por um só estarás impune. Não sejas impaciente na tua oração, e não descuides de orar nem de dar esmola. Não digas, Deus olhará para a multidão de minhas dádivas e, oferecendo meus dons ao Deus Altíssimo, Ele os receberá. Não escarneças de alguém que esteja amargurado, pois Deus, que tudo vê, é quem humilha e exalta. Não inventes mentira contra teu irmão, nem contra o amigo, da mesma forma. Não te dê vontade de proferir mentira alguma, pois o hábito de fazê-lo não é bom. Não sejas tagarela no meio dos anciãos, e não repitas palavras em tua fala. Não desdenhes as tarefas difíceis, nem o trabalho do campo, criado pelo Altíssimo. Não te alistes na multidão dos indisciplinados. Lembra-te da ira divina, pois não tardará. Humilha profundamente o teu espírito, pois o castigo do ímpio é o fogo e os vermes. Não troques amigo por dinheiro nem, pelo ouro de Ofir, um irmão querido. Não te separes da mulher sensata e boa que recebeste em sorte no temor do Senhor. A graça da sua modéstia vale mais do que o ouro. Não maltrates o servo que trabalha fielmente, nem o assalariado, que expõe sua vida. O servo sensato seja-te querido como a tua alma, não o defraudes da sua liberdade nem o deixes sair na indigência. Tens rebanhos? Cuida deles, se te são úteis, continuem contigo. Tens filhos? Educa-os e dobra o pescoço deles desde a infância. Tens filhas? Guarda seu corpo e não mostres teu rosto complacente para elas. Casa tua filha, e terás feito grande negócio. Entrega-a, porém, a um homem sensato. Se tens mulher segundo teu coração, não a repudies, mas não te entregues à que é odiosa. Honrar pai e mãe e os sacerdotes. De todo o coração honra teu pai e não te esqueças dos gemidos de tua mãe. Lembra-te de que, se não fosse por eles, não terias nascido. Como lhes retribuirás o que fizeram por ti? Com toda a tua alma teme a Deus e respeita seus sacerdotes. Com todas as tuas forças ama aquele que te fez e não abandones os seus ministros. Honra a Deus com toda a tua alma e reverência a seus sacerdotes. Dá-lhes a sua parte, como te foi prescrito, primícias, oferta de purificação e pela inadvertência, a oferenda das espadas, o sacrifício da santificação e as primícias das coisas santas. Estende a mão ao pobre. Estende a tua mão ao pobre, para que a tua propiciação e tua bênção sejam perfeitas. Tua generosidade atinja todos os viventes, mesmo aos mortos não recuses a tua piedade. Não deixes de consolar os que choram, aflige-te com os que estão aflitos. Não hesites em visitar os doentes, assim és de ser confirmado na estima de todos. Em todas as tuas obras lembra-te do teu fim e jamais pecarás. Prudência e tradição. Não entres em processo contra um poderoso, para que não venhas a cair em suas mãos. Não contendas com o rico, para que não venha empregar contra-te o seu dinheiro, pois o ouro prejudicou a muitos e a prata subverte até o coração dos reis. Não litigues com o tagarela, não jogues lenha na sua fogueira. Não tenhas familiaridade com o ignorante, para não seres desprezado pelos príncipes. Não desprezes aquele que se afasta do pecado e não o censures. Lembra-te de que todos merecemos castigo. Não desprezes alguém na sua velhice, pois nós também ficaremos velhos. Não te alegres com a morte do inimigo, lembra-te de que todos morreremos e não queremos ser ridicularizados. Não desprezes a fala de velhos sábios e sejam-te familiares os seus provérbios. Deles aprenderás a sabedoria e a instrução da inteligência e a arte de servir aos grandes sem falha. Não te escape o que contam os velhos, pois eles o aprenderam de seus pais. Deles aprenderás a inteligência e a arte de responder na hora oportuna. Não acendas os carvões dos pecadores, repreendendo-os, para que não sejas abrasado pela chama dos seus pecados. Não te mantenhas junto ao insolente, para que não se ponha a armar laços às tuas palavras. Não emprestes a alguém mais poderoso do que tu. O que lhe emprestares, considera-o perdido. Não fiques de fiador acima de tuas posses. Se fiares, pense em como pagar. Não movas processo contra um juiz, pois ele julga segundo o seu arbítrio. Não partas em viagem com um fanfarrão, para que não agraves os teus males, pois ele age segundo o seu capricho e acabarás perecendo por causa da sua insensatez.
Não tenhas rixas com alguém colérico nem vás com ele ao descampado, pois o sangue é quase nada a seus olhos, e onde não possas pedir socorro, te estrangulará. Não te aconselhes com os estultos, pois não poderão ocultar o teu segredo. Diante do estranho, nada faças que exija reserva, pois não sabes o que planeja dentro de si. Não abras teu coração a qualquer um, para que não venhas a afastar de ti a felicidade. Sobre as mulheres, não tenhas ciúme da tua esposa, para que ela não pense mal de ti. Não deis à mulher poder sobre ti, para que não se meta no que é da tua competência e passes vergonha. Não te dirijas a uma mulher da vida, para que não venhas a cair em seus laços. Não frequentes a sedutora nem a ouças, para que não venhas a perecer por seus atrativos. Não fixes o olhar numa virgem, para que não venhas a cair por sua beleza. Não te entregues às prostitutas em momento algum, para que não venhas a perder-te a perder a tua herança. Não circules os olhos pelas ruelas da cidade nem vaguees por suas praças. Desvia teu olhar da mulher enfeitada e não olhes com curiosidade para a beleza alheia. Pela beleza de uma mulher muitos pereceram, pois daí se abrasa a concupiscência como o fogo. Jamais te sentes à mesa com mulher casada nem te recostes a seu lado a beber vinho, para que teu coração não venha a inclinar-se para ela e, apaixonado, escorregues para a perdição. Sobre os homens, não abandones um velho amigo, o novo não será semelhante a ele. Amigo novo é como vinho novo, quando ficar velho, o beberás com gosto. Não tenhas inveja da glória e das riquezas do pecador, pois não sabes como vai ser a sua queda. Não te agrade a prosperidade dos injustos, sabendo que não ficarão impunes até descerem ao abismo. Fica longe de quem tem o poder de matar, e não passarás pelo medo da morte. Se, porém, dele te aproximares, nada cometas que possa levá-lo a tirar-te a vida. Fica sabendo que andas perto da morte, pois caminhas no meio de laços e andas sobre redes. Segundo a tua capacidade, convive com teu próximo e relaciona-te com os sábios, prudentes. Com o sensato esteja o teu pensamento, e toda a tua conversação aborde os preceitos do Altíssimo. Os justos sejam os teus convidados e no temor de Deus esteja a tua ufania. As obras dos operários são louvados pela habilidade de suas mãos, o chefe do povo, pela sabedoria do seu discurso, e a palavra dos anciãos, pela sua sensatez. É terrível, em sua cidade, o homem de língua solta. Quem é temerário nas palavras será odiado. Sobre o governo. O governante sábio organiza seu povo, e a autoridade de quem é sensato será estável. Qual o governante do povo? Tais serão seus ministros. Qual o prefeito da cidade? Tais serão seus habitantes. Um rei sem bom senso arruinará seu povo, as cidades se povoarão pela sensatez de seus chefes. Na mão de Deus está o domínio da terra, e a seu tempo ele suscitará um governante adequado. Na mão do Senhor está a prosperidade humana, e é ele quem investe de autoridade o escriba, orgulho e humildade. Por qualquer agravo do próximo não retribuas, e nada faças com ímpetos de soberba. A soberba é odiosa diante de Deus e do próximo, e a ambos é execrável toda opressão. O reino é transferido de uma nação para outra por causa de injustiças e afrontas e riquezas fraudulentas. Nada é mais criminoso do que o avarento, pois chega a pôr à venda a própria alma. Por que se ensoberbece quem é terra e cinza, aquele que ainda em vida espelha as próprias entranhas? A doença prolongada fatiga o médico, a doença passageira o deixa sereno. Para todo potentado a vida é breve. Assim, hoje é rei e amanhã estará morrendo. Quando o homem morrer, terá por herança as serpentes, as feras e os vermes. O princípio da soberba. Princípio da soberba do homem é afastar-se de Deus. Daquele que o fez, o seu coração se aparta. Pois o princípio de todo pecado é a soberba. Quem a tiver, fará ferver a maldição e ela, no fim, o destruirá. Por isso, Deus tornou espantosas as pragas dos maus e os destruiu até exterminá-los. Os tronos dos chefes soberbos, Deus os destruiu e fez os não violentos sentarem-se em lugar deles. Deus arrancou as raízes dos povos soberbos e plantou os humildes em seu lugar. O Senhor subverteu os territórios das nações e as destruiu até os fundamentos. Desolou muitas delas e as dispersou, e fez apagar sua lembrança de sobre a terra. Deus anulou a memória dos soberbos, mas preservou a memória dos humildes. Não foi criada para os humanos a soberba, nem a raiva, para os nascidos das mulheres. Gente que se preze.
23 Descendência honrada é a que teme a Deus, descendência, porém, desonrada, a que transgrediu os mandamentos do Senhor. No meio dos irmãos é honrado aquele que os lidera, assim, aos olhos do Senhor, aqueles que o temem. Forasteiro, migrante pobre, a glória deles é o temor de Deus. Não desprezes o justo pobre e não engrandeças o pecador rico. O grande, o juiz e o magnata são honrados, mas não superam quem teme a Deus. Os livres servirão a um servo sensato. Quem é prudente e disciplinado não reclamará, quando corrigido. Não te ensoberbeças ao fazeres teu trabalho, nem te glories no tempo da aflição. É melhor quem trabalha, e tem abundância de tudo, do que quem conta vantagens, e sequer tem um pão. Filho, com modéstia cuida da tua vida e dá-lhe o alimento e cultivo que merece. Pois quem justificará o que peça contra si mesmo? E quem honrará o que desonra a si mesmo? Ao pobre, honrado por sua instrução e pelo temor de Deus, e àquele que é honrado por causa de sua riqueza. Quem é honrado na pobreza, quanto mais o será na riqueza. E quem não é honrado na riqueza, quanto menos o será na pobreza. Não julgar segundo a aparência. A sabedoria do humilhado vai levantar-lhe a cabeça e o fará sentar-se no meio dos príncipes. Não louves alguém por sua aparência formosa, nem desprezes quem é deforme em seu exterior. Pequeno entre os seres alados é a abelha, mas seu produto tem a primazia da doçura. Não te glories jamais dos teus trajes, nem te ensoberbeças no dia da honra, porque só as obras do Altíssimo são admiráveis, embora escondidas e invisíveis. Muitos tiranos tiveram de prostrar-se por terra enquanto outro, com quem não se contava, recebeu a coroa. Muitos poderosos foram tremendamente desonrados, e homens ilustres foram entregues à mercê de estranhos. Julgar com justiça. Antes de averiguar, não censures ninguém. Depois de interrogar, porém, repreende com justiça. Antes de ouvires, nada respondas. No meio das palavras do outro, não te intrometas. Não disputes sobre aquilo que não te diz respeito, e em contenda de pecadores não te metas. Reflexão sobre o esforço exagerado e a ganância. Filho, que tua atividade não esteja em muitas coisas. Se te apressares, não estarás isento de delito. Se perseguires, não alcançarás, e se correres, não escaparás. Há quem se esforça, apressa-se e sofre, e tanto mais fica desprovido. Há outro, fraco, precisando de ajuda, mais carente de força e rico só em miséria. O Senhor o observa com benevolência e o reergue de sua humilhação, levantando-lhe a cabeça, a ponto de muitos ficarem admirados. Bens e males, vida e morte, pobreza e riqueza, tudo vem de Deus. A sabedoria, a ciência e o conhecimento da lei vêm do Senhor, estão junto a ele o amor e a conduta dos bons. O erro e as trevas foram criados para os pecadores, os que se comprazem nas más ações, no mal envelhecem. O dom de Deus permanece com os justos e sua benevolência produzirá bons frutos para sempre. Há quem se enriqueça por avareza, mas esta será a sua recompensa. Quando disser, agora posso descansar, agora vou desfrutar, sozinho, dos meus bens, ele não tem consciência de que o tempo vai passar, a morte vai se aproximar, e ele morrerá, deixando tudo para outros. Perseverar no dever até o fim. Permanece firme na tua tarefa, ocupa-te bem dela e envelhece cumprindo teus deveres. Não admires as obras dos pecadores, mas confia em Deus e permanece em teu trabalho. Pois é fácil, aos olhos de Deus, enriquecer o pobre, num instante. A bênção de Deus está na recompensa imediata do justo. Num instante ela faz aparecer o seu sucesso. Não digas, do que é que eu preciso? E ainda, que bens me advirão daqui? Não digas, basto-me a mim mesmo, de agora em diante, que desgraça me poderá atingir. No dia feliz não te esqueças dos males, e no dia infeliz não te esqueças dos bens. Pois é fácil para Deus, no dia da morte, retribuir a cada um segundo os seus atos. O tempo da desventura faz esquecer a imensa riqueza, mas é no fim que as obras são reveladas. Antes da morte não louves pessoa alguma, pois no seu fim é que se conhece a pessoa. Circunspeção na hospitalidade. Não introduzas qualquer um em tua casa, pois são muitas as insídias do trapaceiro. Assim como as vísceras vomitam alimentos podres, e como a perdiz é induzida para a gaiola e a corça, para o laço, assim também é o coração dos soberbos e aquele que está espionando para ver a queda do seu próximo.
Quem é maldoso converte o bem em mal e até nos eleitos encontra falhas. Por uma centelha aumentam as brasas, por um trapaceiro aumenta o sangue. O pecador, armas seladas para derramá-lo. Guarda-te do malvado, pois fabrica males, que ele não faça cair sobre ti uma nódoa para sempre. Recebe em tua casa o estrangeiro, e ele vai envolver-te em confusão e te afastará dos teus próprios familiares. Se fizeres o bem, sabe a quem? Se fizeres o bem, sabe a quem? E será grande o agradecimento por teus benefícios. Faze o bem ao justo e encontrarás grande retribuição, se não dele, certamente da parte do Senhor. Nada sucede bem àquele que é assíduo no mal e não dá esmolas. Pois o Altíssimo odeia os pecadores, embora se compadeça dos que se arrependem. Ajuda ao compassivo, mas não acolhas o pecador, pois Deus dará o castigo aos ímpios pecadores, guardando-os para o dia da vingança. Ajuda a quem é bom, mas não recebas o pecador. Faze o bem ao humilde, mas não ajudes ao ímpio. Não lhe deis armamento, para que não se torne mais poderoso do que tu. Encontrarás males dobrados por todos os bens que lhe fizeres, pois também o Altíssimo odeia os pecadores e dá o castigo aos ímpios. Amigos falsos e verdadeiros. Não é na prosperidade que se reconhece o amigo, e por outro lado, na adversidade não fica encoberto o inimigo. Na prosperidade, até os inimigos são amigos, mas na adversidade até o amigo se afasta. Não te fies jamais do teu inimigo, pois sua maldade é como vasilha de cobre que enferruja. Se ele, na humilhação, anda encurvado, toma cuidado e guarda-te dele, comporta-te com ele como quem limpa o espelho, e saberás que, no fim, enferrujou. Não o estabeleças junto a ti nem se assente ele à tua direita, para não suceder que, voltando-se para o teu lugar, ele procure a tua cadeira. No fim reconhecerás as minhas palavras e te deixarás mover pelos meus discursos. Quem se compadecerá do encantador ferido pela serpente de todos os que se aproximam das feras? Assim é aquele que se deixa acompanhar por um iníquo e se enreda nos seus pecados. Não escapará, até que o fogo o queime. Uma hora ficará contigo. Se, porém, vacilares, não há de perseverar. Nos seus lábios o inimigo traz doçura, mas no coração armas seladas para lançar-te à cova. Nos seus olhos o inimigo lacrimeja mais, encontrando a oportunidade, não haverá sangue que o sacie. Se te sobrevierem males, tu o encontrarás ali antecipadamente, e, a pretexto de ajudar-te, cavará debaixo de teus pés, sacudirá sua cabeça e aplaudirá com as mãos, sussurrando muitas coisas, mudará de feição. Cuidado com os ricos. Quem tocar no piche, por ele ficará manchado. Quem tiver contato com o soberbo, de soberba se revestirá. Não levantes um peso acima de tuas forças e não te associeis a alguém mais nobre e mais rico do que tu, que tem em comum a bilha com a panela de ferro. Quando baterem uma na outra, a bilha se quebrará. O rico pratica a injustiça e ainda reclama. O pobre, injustiçado, ainda pede desculpas. Se fores útil, o rico te levará consigo. Se nada tiveres, te abandonará. Se algo possuíres, viverá contigo e te esvaziará, e não sentirá remorso a teu respeito. Se lhe fores necessário, ele te manipulará e, sorrindo e contando boas coisas, dar-te-á esperança. E ainda perguntará, de que precisas? Vai envergonhar-te com suas comezainas até despojar-te 2 ou 3 vezes. Por último, zombará de ti depois, mesmo vendo-te, não te dará atenção e ainda escarnecerá de ti. Humilha-te diante de Deus e aguarda que ele intervenha. Cuidado, para que, seduzido pela insensatez, não sejas humilhado. Não sejas humilde com a tua sabedoria para que, humilhado, não te seduza a insensatez. Como tratar os poderosos? Chamado por alguém mais poderoso, mantém-te à parte, e ele tanto mais te chamará. Não te aproximes, para não seres afastado, também não fiques longe dele, para não seres esquecido. Não pretendas falar com ele de igual para igual, nem creias no seu palavreado, com sua abundância de palavras te experimentará e, entre sorrisos, perscrutará os teus segredos. Seu espírito impiedoso guardará tuas palavras e não te poupará maldades e prisões. Toma cuidado e presta atenção ao que ouves, pois andas em risco de te arruinar. Tu, porém, ouvindo estas coisas, acorda-te do teu sono. Em toda a tua vida ama a Deus e invoca-o para a tua salvação. Os pobres são o pasto dos ricos.
Todo ser vivo ama o seu semelhante, assim, todo ser humano ama seu próximo. Toda carne se une a que lhe é semelhante, e toda pessoa se associa a quem lhe é afim. Que tem em comum o lobo e o cordeiro? Assim, o pecador e o justo. Que paz existe entre a hiena e o cão? Ou que sociedade entre o rico e o pobre? A presa do leão é o asno selvagem no deserto, assim também, os pobres são o pasto dos ricos. Como a humildade é uma abominação para o soberbo, assim o pobre é a execração do rico. O rico, vacilando, é apoiado por seus amigos. O humilde, quando cair, será empurrado até pelos conhecidos. Ao rico que se engana, não faltam os defensores, falou barbaridades, e ainda o justificam. O humilde se engana, e ainda o acusam, falou sensatamente, mas não lhe dão atenção. O rico fala, e todos se calam e exaltam sua palavra até as nuvens. O pobre fala, e dizem, quem é este? E, se tropeça, ainda o derrubam. É boa fortuna, quando não há pecado na consciência, mas péssima é a pobreza, na opinião do ímpio. Felicidade do justo. O coração do homem altera o seu rosto quer para o bem quer para o mal. Sinal de bom coração é o rosto alegre, dificilmente o encontrarás, e só com fadiga. Feliz aquele que não resvalou por uma palavra da sua boca e que não é atormentado pelo remorso do pecado. Feliz aquele a quem sua alma não condena, e que não arrefeceu em sua esperança. Ai do avarento! Para o avarento é inútil a riqueza, para o invejoso, para que o ouro. Quem nega para si mesmo injustamente, ajunta para os outros, e outro se regalará com os seus bens. Quem é mau para si, para quem será bom? E não desfrutará dos próprios bens. Quem tem inveja de si mesmo, ninguém é pior do que ele, e esta é a paga de sua maldade. Se fizer bem, é por inadvertência e sem querer que o faz, mas no fim manifesta a sua maldade. É perverso o olho do invejoso, ele vira o rosto e despreza as pessoas. O insaciável olho do cobiçoso não se contenta com uma parte, enquanto não consumir de secura a própria vida. O olho mau do invejoso fixa-se no pão alheio e se descuida da própria mesa. A arte de viver bem. Filho, se tens posses, faze o bem a ti mesmo e apresenta dignas ofertas a Deus. Lembra-te de que a morte não tarda, é um decreto do abismo, que não te foi revelado, e é decreto também deste mundo, é forçoso morrer. Antes da morte faze o bem ao teu amigo e, segundo tuas posses, estende-lhe a mão. Não te prives do bem de um dia, e não deixes perder nenhuma parcela de um bom desejo. Acaso deixarás para os outros os bens adquiridos com esforço e o fruto dos teus trabalhos, para a divisão da herança? Dá e recebe, e alegra a ti mesmo. Prática a justiça antes da morte, porque não há mais oportunidade, no abismo, de procurar o prazer. Toda carne envelhece como a roupa e como a folha que dá fruto na árvore verde. Umas nascem e outras caem. Assim é a geração da carne e do sangue. Uma termina, a outra nasce. Toda obra corruptível, no fim, acaba e com ela se vai quem a realizou. Toda obra excelente será louvada e nela será honrado quem a realizou. Elogio da sabedoria. Feliz aquele que permanece na sabedoria, que medita asterisco na justiça e que, com sensatez, conta com Deus que tudo vê. Feliz quem repassa no coração os caminhos da sabedoria, que penetra com a inteligência os seus segredos, e vai atrás dela como quem lhe segue o rastro, percorrendo as suas veredas. Feliz de quem olha pelas janelas da sabedoria e ausculta a sua porta. Quem repousa junto à sua casa e fixa a estaca às suas paredes. Quem instala a cabana ao seu lado e repousa na moradia da felicidade para sempre. Ele faz morar seus filhos à sombra da sabedoria e sob seus ramos permanecerá. A sua sombra será protegido do calor e repousará na sua glória. Quem observa a lei adquire a sabedoria. Quem teme a Deus faz estas coisas. Quem observa a lei, adquire a sabedoria. Ela vem ao seu encontro qual mãe venerada, e como jovem esposa o acolhe. Ela o alimenta com o pão da vida e do entendimento e lhe dá de beber a água da sabedoria. Salutar. Nela ele se apoia e não cai. Confia nela e não será envergonhado. Ela o exalta entre seus companheiros e faz com que tome a palavra no meio da assembleia. Ela o encherá do espírito de sabedoria e inteligência, e o cobrirá com um manto glorioso. Ela o acumulará de um tesouro de alegria e júbilo e ainda lhe dará, como herança, um renome imortal.
Os insensatos não a alcançarão, mas os ajuizados se encontrarão com ela, os pecadores não a verão, pois ela está longe da soberba e do engano. Os mentirosos não se lembrarão dela, mas os que amam a verdade nela serão encontrados e terão bom êxito, até o julgamento de Deus. O pecado nada tem a ver com Deus. Não é belo o louvor na boca do ímpio, pois não foi Deus quem o concedeu. À sabedoria de Deus convém o louvor. O sábio a louvará com seus lábios, pois é o seu dominador quem a ensina. Não digas, de Deus vem o meu pecado, pois Deus não faz o que ele próprio detesta. Não digas, ele me induziu, pois Deus não precisa dos ímpios. Todo erro é abominável e o Senhor o odeia, por isso não podem aceitá-lo os que o temem. Desde o princípio Deus criou o ser humano e o entregou às mãos do seu arbítrio, e o deixou em poder da sua concupiscência. Acrescentou-lhe seus mandamentos e preceitos e a inteligência, para fazer o que lhe é agradável. Se quiseres guardar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti, ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do ser humano estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. A sabedoria do Senhor é imensa. Ele é forte e poderoso e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele conhece todas as obras do ser humano. Não mandou ninguém agir como ímpio e a ninguém deu licença para pecar. Infelicidade dos insensatos. Não desejes uma multidão de filhos, se infiéis ou ímpios. Não te alegres com filhos ímpios, por numerosos que sejam, não te comprazas neles, se não tiverem o temor de Deus. Não te fiéis na vida deles, nem contes com os seus trabalhos. É melhor um só, temente a Deus, do que 1000 filhos ímpios, e é melhor morrer sem filhos do que deixar filhos ímpios. Por uma pessoa sensata será povoada a pátria, enquanto a raça dos ímpios será extinta. A ira de Deus não poupa os ímpios. Muitas coisas assim vi com meus olhos e coisas mais impressionantes ouviram meus ouvidos. O fogo arderá na sinagoga dos pecadores e a ira contra a barra divina há de inflamar-se contra uma nação incrédula. Não o comoveram os antigos gigantes que se rebelaram, confiando na sua força. E não poupou os conterrâneos de Ló, execrando-os pela insolência de suas palavras. Ele não teve compaixão da nação condenada, dos que foram expulsos por causa dos seus pecados. Da mesma forma, os 600.000 guerreiros que se reuniram de coração obstinado. A misericórdia, mas também a ira. Mesmo se um só tivesse sido rebelde, seria de admirar que ficasse impune. Pois em Deus está a misericórdia, mas também a ira. É paciente, deixa-se abrandar, mas também derrama sua cólera. Segundo a sua grande misericórdia, assim é o seu castigo. Ele julga as pessoas segundo as suas obras. Não escapará ao pecador com a sua rapina, como não ficará em vão a perseverança do justo. A cada ato de misericórdia, a sua retribuição, cada um, segundo o mérito de suas obras, encontrará diante de si, segundo a inteligência da sua conduta. O Senhor endureceu o coração do faraó, para que não o reconhecesse, a fim de que suas obras fossem manifestadas debaixo do céu. Sua misericórdia apareceu para todas as suas criaturas, sua luz e as trevas, ele as distribuiu aos filhos de Adão. Esconder-se de Deus? Não digas, vou esconder-me de Deus, e, lá do alto, quem se lembrará de mim? No meio de um povo numeroso não serei reconhecido, que é, afinal, o meu ser, no meio de tão imensa criação. Eis o céu e os céus dos céus, o abismo e toda a terra e tudo o que neles existe, na sua vinda, serão abalados, também os montes, as colinas e os fundamentos da terra, quando Deus os encarar, serão sacudidos de tremor. Em nada disso reflete o coração humano, embora todo o coração seja compreendido por ele. E os seus caminhos, quem entenderá? E a tempestade, que nenhum olho humano percebe. A maior parte de suas obras estão escondidas. Aliás, as obras da sua justiça, quem proclama? Ou quem as espera? Há muito tempo elas estão decretadas, mas o julgamento de todos vem só no fim. Quem tem o coração mesquinho pensa assim, e o imprudente e desorientado pensa bobagens. Sabedoria de Deus na criação. Ouve-me, filho, e aprende a prudência do bom senso.
Eu te exporei com precisão a disciplina e perscrutarei para te ensinar a sabedoria. Atende, com o teu coração, às minhas palavras. Proclamo com isenção de ânimo as virtudes que Deus, desde o princípio, colocou em suas obras e com verdade anuncio o seu conhecimento. A cada criatura sua função. Quando Deus criou suas obras, desde o princípio, quando as formou, distinguiu suas partes, determinou para sempre suas tarefas e o domínio de cada uma em suas gerações. Não passam fome nem adoecem e não falham no que lhes compete. Nenhuma delas embaraça a sua vizinha, e para sempre não deixarão de ser obedientes à sua palavra. Depois, Deus olhou para a terra e completou-a com os seus bens. Animais de toda espécie cobriram a sua superfície e para ela se dará o retorno de todos. A criação do ser humano. Da terra Deus criou o ser humano e o formou à sua imagem. E a terra o faz voltar novamente, embora o tenha revestido de poder, semelhante ao seu. Concedeu-lhe dias contados e tempo determinado, dando-lhe autoridade sobre tudo o que há, sobre a terra. Em todo ser vivo incutiu o medo do ser humano, fazendo-o dominar sobre as feras e os pássaros. Concedeu aos humanos discernimento, língua, olhos, ouvidos e um coração para pensar. Encheu-os de inteligência e instrução. Deu-lhes ainda o conhecimento do Espírito. Encheu o seu coração de bom senso e mostrou-lhes o bem e o mal. Infundiu o seu temor em seus corações, mostrando-lhes as grandezas de suas obras. Concedeu-lhes que se gloriassem de suas maravilhas, louvassem o seu santo nome e proclamassem as grandezas de suas obras. Concedeu-lhes ainda a instrução e entregou-lhes por herança a lei da vida. Firmou com eles uma aliança eterna e mostrou-lhes sua justiça e seus julgamentos. Seus olhos viram as grandezas de sua glória e seus ouvidos ouviram a glória de sua voz. Ele lhes disse: guardai-vos de tudo o que é injusto, e a cada um deu mandamentos em relação a seu próximo. Deus nos observa e nos julga. Os caminhos dos mortais estão sempre diante dele, e não podem ficar ocultos a seus olhos. Para cada povo designou um chefe, mas Israel foi constituído a herança de Deus. Todas as obras humanas estão como o sol à sua vista, e seus olhos investigam sem cessar os seus caminhos. Não estão escondidas as iniquidades deles nem todos os seus pecados, diante de Deus. A esmola que alguém faz é como um anel de sinete confiado a Deus, ele a preservará, como a pupila de seus olhos. Depois se levantará e lhes retribuirá, dando a recompensa a cada um individualmente. Aos arrependidos Deus concede o caminho da volta e conforta os que perderam a esperança, destinando-lhes a herança da verdade. Volta a Deus e louva-o. Volta, pois, ao Senhor e deixa os teus pecados. Súplica em sua presença e diminui as tuas ofensas. Volta ao Altíssimo, desvia-te da tua injustiça e detesta firmemente a iniquidade. Reconhece a justiça e os julgamentos de Deus e permanece constante no estado em que Ele te colocou e na oração ao Deus Altíssimo. Quem louvará o Altíssimo no abismo em lugar dos vivos, os que proclamam o louvor de Deus? Não te demores no erro dos ímpios, e louva a Deus antes da morte, do morto. Como quem não existe, o louvor cessou. Louva a Deus enquanto vives, glorifica-o enquanto tens vida e saúde. Louva a Deus e glória-te nas suas misericórdias. Quão grande é a misericórdia do Senhor e o seu perdão, para com todos aqueles que a Ele retornam. Nem tudo está ao alcance da humanidade, pois o ser humano não é imortal. Que há de mais brilhante que o sol? E contudo, ele se eclipsa. Que há de mais ímpio que o pensamento de carne e sangue? Pois também isso há de ser punido. Ele examina as potências das alturas celestes, quanto mais os seres humanos, que são terra e cinza. A grandeza de Deus e o nada do homem. Aquele que vive eternamente, criou todas as coisas em conjunto. Só Deus será proclamado, justo e permanece como Rei invencível para sempre. Quem será capaz de contar as suas obras? E quem investigará as suas maravilhas? Quem poderá explicar o poder da sua grandeza? Ou quem se porá a descrever a sua misericórdia? Não há o que diminuir nem acrescentar, nem é possível inventariar as maravilhas de Deus. Ao terminar, apenas se começou, e ao parar, fica-se perplexo. Paciência de Deus para com os mortais. Que é o ser humano? Qual o seu defeito e a sua qualidade? E qual o bem, e qual o mal que faz? Quando muito, seus dias chegam a 100 anos, a uma gota de água do mar são comparados.
Como um grão de areia, tão poucos são eles em comparação com a eternidade. Por isso, Deus é paciente para com os mortais e sobre eles derrama a sua misericórdia. Ele viu a presunção do seu coração, que é mau, e sabe da sua perversão, que é ímpia. Por isso, redobra a sua benevolência para com eles e lhes mostra o caminho da equidade. A compaixão de uma pessoa se volta para seu próximo, a misericórdia de Deus, porém, para todo ser vivo. Ele repreende, ensina e instrui, como o pastor que conduz o seu rebanho. Ele se compadece dos que recebem o ensinamento da sua misericórdia, e dos que se apressam em cumprir os seus julgamentos. Vida generosa e prudente. Filho, não ajunte censura aos benefícios, e ao dar um presente não causes a tristeza de uma palavra má. O orvalho não refrigera o calor? Assim, a palavra vale mais do que o presente. Acaso a palavra não está acima de um bom presente? Mas a pessoa bondosa combina-os. 2. O tolo vocifera asperamente, e o dom do malcriado faz mirrar os olhos. Ser previdente. Prever para tudo o tempo certo. Antes do julgamento providencia um advogado para ti. Antes de falar, informa-te. Antes da enfermidade aplica o remédio. Antes do julgamento examina a ti mesmo e, na hora do interrogatório, encontrarás benevolência. Antes da enfermidade, humilha-te. No tempo do pecado, mostra a tua conversão. Não deixes que te impeçam de pagar a promessa no tempo oportuno, e não tardes até a hora da morte para justificar-te, pois a recompensa de Deus permanece para sempre. Antes da promessa, pondera bem e não sejas como aquele que põe à prova o Senhor. Lembra-te da ira no dia do fim, a seu tempo, do castigo, quando ele desviar a sua face. Lembra-te da fome no tempo da abundância e das necessidades da pobreza, nos dias de riqueza. De manhã até à tarde o tempo muda, e tudo isto passa depressa aos olhos de Deus. Gente prevenida. Aquele que é sábio está de sobreaviso em tudo e em dias de pecado se guarda da maldade. Quem é perspicaz reconhece a sabedoria e presta homenagem a quem a encontrou. Os que são sensatos nas palavras também agem com sabedoria, pois compreenderam a verdade e a justiça e derramaram como chuva provérbios e sentenças. Não vás atrás de tuas paixões. Não vás atrás de tuas paixões, e dos teus prazeres abstente. Se dás a ti mesmo a complacência no prazer, acabarás como alvo do escárnio dos teus inimigos. Não te comprazas em muito banquete, porção dobrada é pobreza do outro. Não sejas frequentador de tavernas e beberrão quando nada tens no bolso, seres inimigo de ti mesmo. O operário beberrão não ficará rico, quem despreza as coisas pequenas, aos poucos cairá. O vinho e as mulheres fazem apostatar os próprios sábios, quem se ajunta às prostitutas, perecerá. A podridão e os vermes o terão como herança. A temeridade traz a ruína, o temerário será eliminado do meio dos vivos e o proporão como exemplo maior. Não sejas leviano. Quem acredita depressa é leviano e será prejudicado. Quem peça contra si mesmo, quem o fará escapar? Quem se alegra com a iniquidade será desonrado. Quem odeia a correção, verá abreviada a própria vida. Quem detesta a tagarelice, reprime a malícia. Jamais repitas uma palavra injusta e dura, e absolutamente não serás prejudicado. Sobre amigo ou inimigo não fales, mesmo se estás a par do delito não o reveles. Ao te ouvirem, se precaverão de ti, como defendem o pecado, te odiarão. Ouviste algo contra o próximo? Guarda-o contigo, e tem certeza de que guardá-lo não te arrebentará. Por uma palavra o tolo entra em dores de parto como a parturiente com uma criança a nascer. Como uma flecha encravada na coxa, tal é o segredo no coração do insensato. Correção fraterna. Corrige o amigo que talvez tenha feito mal e diz que não o fez, e se o fez, para que não torne a fazê-lo. Corrige o próximo, que talvez tenha dito algo inconveniente, e se o disse, para que não o repita. Sonda o amigo, pois muitas vezes se faz incriminação sem provas, para que não acredites em qualquer palavra. Há quem fale na língua, mas não intencionalmente, pois quem há que não tenha pecado com a língua? Indaga o próximo, antes de ameaçá-lo, e deixa a lei do Altíssimo seguir o seu curso. A verdadeira sabedoria, pois toda sabedoria é temor de Deus e nela se aprende a temer a Deus. Em toda sabedoria, está a prática da lei. Não é sabedoria a ciência da maldade e não é conselho a prudência dos pecadores.
Há uma astúcia que é execrável e é insensato aquele que é falto de sabedoria. Entretanto, é melhor aquele que tem pouca sabedoria e é falto de senso, mas com o temor de Deus, do que o que tem muito senso, mas transgride a lei do Altíssimo. Há uma esperteza eficiente, mas no entanto iníqua. Há quem perverta a graça, para proferir a sentença, há quem pareça oprimido e abatido, de ânimo, mas o seu interior está cheio de trapaças. Há quem se submeta muito por excessiva humildade, e há quem vire o rosto e finja que não ouve, sem ser notado, vai levar vantagem sobre ti. Mesmo se, por falta de forças, esteja impedido de pecar, se encontrar a oportunidade de fazer o mal, o fará. Pelo semblante se conhece a pessoa, pelos traços do rosto, a pessoa sensata. A roupa da pessoa, o seu sorriso, e o jeito de andar, tudo revela de quem se trata. Quando falar e quando calar, há uma correção inoportuna, há um indício que se comprova infundado, e há quem se cale, e esse é prudente. É melhor repreender do que guardar a raiva, como é melhor não impedir de falar aquele que confessa. Paixão de eunuco para deflorar uma adolescente. Assim é quem quer fazer justiça pela força. É bom que o corrigido manifeste seu arrependimento, pois assim evitarás o pecado voluntário. Há quem, estando calado, seja tido por sábio, como se torna odioso quem é descomedido no falar. Há quem se cale por não ter a resposta, e quem se cala porque sabe o momento certo de falar. Quem é sábio mantém-se calado até certo tempo, mas o leviano e imprudente não esperam a ocasião. Quem usa de muitas palavras será detestado, da mesma forma, quem arroga o poder para si, injustamente. Paradoxos e máximas diversas. Os males aumentam para o indisciplinado, e o que ele inventa é para sua própria ruína. Há presentes que não são úteis, e há presentes que rendem o dobro. Há humilhações que vêm por causa da glória, mas há quem, depois da humilhação levanta a cabeça. Há quem compre muitas coisas por preço baixo, mas torna depois a dar por elas 7 vezes mais. O sábio torna-se amável por suas palavras, mas os encantos dos vaidosos se dissiparão. O presente do insensato não te será útil, porque ele tem 7 olhos voltados para ti. Dará pouco e reclamará muito, abrindo a boca como a do pregoeiro. Alguém empresta hoje e torna a pedir amanhã, é odiosa uma pessoa assim. O insensato diz, não tenho amigos, e não há gratidão por meus benefícios. Os que comem do seu pão têm a língua falsa. Quantas vezes e quantos zombarão dele? Pois não distribui com bom senso o que deveria reter, nem lhe é indiferente o que não deveria reter. A boca maldosa. É melhor cair no chão do que escorregar com a língua. É assim que a ruína dos maus vem, depressa. A pessoa grosseira é como anedota importuna, que anda frequentemente pela boca dos insensatos. Da boca do insensato será mal-vindo o provérbio, pois ele não o profere no tempo certo. Pecados e mentiras. Há quem, pela indigência, esteja impedido de pecar, e por isso, no sono, não sente remorsos. Há quem perca sua vida por vergonha, e a perderá por causa de um imprudente, por uma discriminação de pessoas se perderá. Há quem, por vergonha, faça promessas ao amigo e assim ganha um inimigo de graça. A mentira é um opróbrio perverso, mas se encontra frequentemente na boca dos insensatos. É melhor o ladrão do que o mentiroso inveterado, mas ambos têm por herança a perdição. O vício do mentiroso é uma desonra, e a vergonha o acompanha sempre. Palavras parabólicas. Quem é sábio nas palavras progride na vida, e quem é prudente, agradará aos grandes. Quem lavra a terra, aumenta a quantidade dos frutos. Quem pratica a justiça há de ser exaltado, mas quem agrada aos grandes, deverá fugir da iniquidade. Presentes e dádivas cegam os olhos dos juízes, como mordaça na boca, impedem suas correções. Sabedoria escondida e tesouro oculto. Qual a utilidade de ambos? É melhor aquele que esconde sua insensatez, do que aquele que esconde sua sabedoria. Sobre os pecados. Filho, pecaste? Não tornes a fazê-lo, e súplica pelas faltas passadas, para que te sejam perdoadas. Foge dos pecados como de uma cobra, se deles te aproximares, te morderão. Seus dentes são dentes de leões, que tiram a vida das pessoas. Toda iniquidade é como espada de 2 gumes, não há cura para o seu golpe. O terror e as injustiças acabarão com a riqueza, a casa que é muito rica será destruída pela soberba e, assim, a riqueza do soberbo será arrasada.
A súplica do pobre vai da sua boca até os ouvidos de Deus, e a justiça lhe será feita sem demora. Quem detesta a correção está nas pegadas do pecador, quem teme a Deus, atrai-a ao seu coração. De longe se conhece o prepotente de língua atrevida, quem é sensato, sabe que ele cai. Quem edifica a própria casa à custa alheia é como quem ajunta pedras para o próprio túmulo. Um montão de estopa é a reunião dos pecadores, e o seu fim é a geena de fogo. O caminho dos pecadores é pavimentado de pedras, mas desemboca no sorvedouro do abismo. A sabedoria, perfeição do temor de Deus. Quem guarda os mandamentos controla seus pensamentos. A perfeição do temor de Deus é a sabedoria e o bom senso. Não será instruído aquele que não é prudente. Há, porém, uma astúcia que transborda no mal, e não há bom senso onde está a amargura. A ciência do sábio transbordará como cheia benéfica, e o seu conselho permanece como fonte de vida. O coração do insensato é como vaso trincado, nada consegue reter da sabedoria. Qualquer palavra sábia que alguém instruído ouvir, ele a aprovará e a tomará para si, ouveia. O devasso e não lhe agrada, e ainda a joga para trás das costas. A conversação do insensato é como fardo na viagem, mas nos lábios do sábio encontra-se a graça. A palavra do prudente é apreciada na assembleia e seus conceitos são meditados nos corações. O insensato e o sábio. Como casa arrasada, assim é a sabedoria para o tolo, a ciência do insensato são palavras, que nem se podem repetir. Para o tolo, a instrução é como grilhões nos pés e como algemas nos punhos. O insensato, quando ri, levanta a voz, o sábio apenas sorri calmamente. Como ornamento de ouro é para o prudente a instrução, como o bracelete no braço direito. O pé do insensato facilmente se insinua na casa do próximo, enquanto o experiente respeita as pessoas. O tolo olha para dentro da casa pela janela, ao passo que o instruído ficará de fora. É sinal de má educação auscultar pela porta, para o prudente, seria uma grave ofensa. Os lábios dos imprudentes discorrem sobre tolices, enquanto as palavras dos prudentes são pesadas na balança. Na boca dos estultos está o seu coração, enquanto no coração dos sábios está sua boca. Quando o ímpio maldiz o adversário, é a si mesmo que maldiz. Com o boato, mancha sua alma e será odiado por todos, também quem permanecer com ele será odiado, enquanto quem é calado e prudente será honrado. Como tratar os insensatos? O preguiçoso é como a pedra cheia de lama, todos assobiarão contra ele, desprezando-o. O preguiçoso é comparável também a um monte de esterco, quem toca nele, sacudirá os pés. É vergonha para um pai ter o filho indisciplinado, se se trata de uma filha, é para seu prejuízo. A moça prudente é uma herança para o marido, mas a que o envergonha torna-se a desonra do pai. A moça atrevida envergonha pai e marido, e por ambos será desonrada. Discurso inoportuno é como música em velório, disciplina e instrução são sabedoria em qualquer tempo. Quem ensina o insensato, é como quem cola um vaso quebrado. Quem diz alguma coisa a quem não ouve, é como quem desperta o outro de pesado sono. Quem transmite a sabedoria ao insensato é como quem fala com alguém dormindo, e este, no fim, pergunta, quem é? Chora sobre o morto, porque lhe faltou a luz, e chora sobre o insensato, porque lhe falta o bom senso. Sobre o morto, chora um pouco, porque descansou. A vida do insensato, porém, é pior do que a morte. O luto por um morto dura 7 dias, por um insensato e um ímpio, porém, todos os dias de suas vidas. Não fales muito com o tolo, e não partas em viagem com o insensato. Guarda-te dele, para que não tenhas incômodos e não te contamines com o seu contato. Separa-te dele e encontrarás descanso, e não perderás tua paciência com a sua insensatez. Que há de mais pesado que o chumbo? E qual o seu nome, senão, insensato? É mais fácil carregar areia, sal, barra de ferro, do que suportar alguém imprudente, insensato e ímpio. Como tratar os amigos? Travação de madeira bem presa ao fundamento do edifício não se solta, assim o coração, confirmado pela reflexão prudente, nenhum temor o abalará. O coração firmado numa reflexão inteligente é como um enfeite em parede polida. Assim como uma paliçada no alto e pedras colocadas sem cuidado não resistirão à força do vento, assim o coração hesitante pelos pensamentos estultos não resistirá diante das ameaças. 23. Quem fere o olho faz correr lágrimas, quem fere o coração,
expulsa dele a amizade. Quem atira pedras nos pássaros, afugenta-os. Assim, quem censura a gritos o amigo, desfaz a amizade. Se brandiste a espada contra o amigo, não desesperes, o retorno é possível. Se abriste amargamente a boca diante do amigo, não temas, pode haver reconciliação. Se, porém, houve gritaria, injúria, soberba, revelação de segredos ou golpe desleal, nestes casos, qualquer amigo se afasta. Guarda a fidelidade ao amigo em sua pobreza, para que possas beneficiar da sua prosperidade. No tempo da sua tribulação permanece-lhe fiel, para teres parte na sua herança. Como o vapor e a fumaça da fornalha aparecem antes do fogo, assim, antes do sangue, as maldições, injúrias e ameaças. Não me envergonharei de proteger um amigo e não me esconderei de sua face. Se me vierem males por causa dele, aguentarei. Todo aquele que o souber, porém, se precaverá contra ele. Oração contra o pecado. Quem dará à minha boca uma guarda, e sobre meus lábios um sinete adequado para que não me façam cair, e minha língua não me arruine? Senhor, Pai soberano de minha vida, não me abandones ao arbítrio deles nem permitas que eu caia por sua causa. Quem aplicará açoites aos meus pensamentos e no meu coração infundirá a instrução da sabedoria, para que não me poupem nos meus erros e não apareçam meus delitos? Dessa forma meus erros não aumentarão nem se multiplicarão os meus delitos, e meus pecados não se avolumarão. Não cairei à vista dos meus adversários e meu inimigo não se alegrará à minha custa. Senhor, Pai e Deus da minha vida, não me abandones às suas sugestões. Não me deis a arrogância dos olhos e afasta de mim todo o mau desejo. Tira de mim as concupiscências do ventre, e as do leito não se apoderem de mim, e não me entregues ao desejo irreverente e impudico. Uso e abuso da palavra. Ouvi, filhos, a instrução sobre a boca. Quem aguardar, não será surpreendido pelos lábios nem tropeçará em atos perversos. O pecador será apanhado por seus lábios, e o maldizente soberbo tropeçará por eles. Não acostumes tua boca ao juramento, muitas têm sido as quedas por causa dele. O nome de Deus não seja frequente em tua boca nem o mistures aos nomes de seus anjos, pois não estarás imune de ofendê-los. Como o escravo, frequentemente investigado, não pode ficar livre das marcas dos golpes. Assim, quem jurar e pronunciar o nome divino a toda hora, não ficará livre de pecado. Quem muito jura, enche-se de iniquidade e a praga não se afastará de sua casa. Se jurar por inadvertência, seu delito virá sobre ele, se o fizer por leviandade, pecará duplamente. Se jurar em vão, não será justificado e a sua casa se encherá de males. Há ainda outro modo de falar, comparável à morte, não seja ele encontrado na herança de Jacó. Dos que temem a Deus todas essas coisas estão afastadas, e eles não se envolverão nesses pecados. Tua boca não se habitue a grosserias descontroladas, pois nelas sempre há pecado. Lembra-te de teu pai e de tua mãe quando te sentares no meio dos grandes, para que não venhas, na presença destes, a esquecer quem tu és, envaidecido com a tua assiduidade junto a eles, chegues a sofrer injúria. Então preferirias não ter nascido, e chegarias a maldizer o dia do teu nascimento. Quem se habituou a destratar os outros não se corrigirá pelo resto dos seus dias. O homem dado à sensualidade. 2 tipos de gente multiplicam os pecados e um terceiro atrai a ira e a perdição. A paixão ardente, como fogo aceso que não se extingue enquanto não se saciar. Aquele que se entrega à sua própria sensualidade, que não para enquanto não acende o fogo. Para quem se entrega à sensualidade, todo pão é saboroso, só deixará de prová-lo quando morre. E quem é infiel ao leito matrimonial debochando no seu coração e dizendo, quem me vê? As trevas me rodeiam, as paredes me escondem, ninguém me olha, de quem tenho medo? O Altíssimo não se lembrará dos meus pecados, e não percebe que o olhar divino vê tudo, porque o medo desse homem espelhe de si o temor de Deus. Seu medo são os olhos das outras pessoas, e não sabe que os olhos do Senhor são muito mais luminosos que o sol, controlando todos os caminhos humanos e a profundeza do abismo, e perscrutando os corações dos mortais nos seus recantos mais secretos. Pois ao Senhor e Deus eram conhecidas todas as coisas antes de serem criadas, e assim, depois de as ter feito, ele as controla todas. Tal homem será punido nas praças da cidade e afugentado como potro selvagem. Quando menos esperar, será preso.
será desonrado diante de todos, pelo fato de que não compreendeu o temor do Senhor. A mulher infiel. Assim também é toda mulher que abandona seu marido e que faz um herdeiro em outro casamento. Primeiro, ela foi infiel à lei do Altíssimo. Segundo, pecou contra seu marido. Terceiro, prostituiu-se no adultério e teve filhos de outro marido. Ela será trazida para a Assembleia e se fará uma inquisição sobre seus filhos. Seus filhos não lançarão raízes e seus ramos não darão fruto. Sua memória será entregue à maldição e não se apagará a sua desonra. E reconhecerão, os que vierem depois, que nada há melhor do que o temor de Deus e que nada é mais doce do que observar os mandamentos do Senhor. É grande glória seguir o Senhor, é dele que se receberá uma longa vida. A excelência da sabedoria. A sabedoria faz seu próprio elogio, em Deus será honrada e, no meio do seu povo, glorificada. Ela abre a boca na Assembleia do Altíssimo e se glória diante do seu poder. É exaltada no meio do seu povo, e admirada na santa multidão. É louvada entre a multidão dos escolhidos, e abençoada entre os abençoados de Deus, ao dizer, saí da boca do Altíssimo como primogênita, antes de todas as criaturas. Eu fiz com que nascesse nos céus uma luz inextinguível e como uma névoa recobri toda a terra. Habitei nas alturas excelsas e meu trono está numa coluna de nuvens. Sozinha percorri toda a órbita do céu e andei nas profundezas do abismo. Nas ondas do mar e em toda a terra eu estive. E em todos os povos e em todas as nações obtive a primazia, sujeitando com o meu poder os corações de todos os exaltados e humilhados. Em todos, eles procurei repouso. Na herança de quem estabelecerei morada? Então falou meu Criador de todas as coisas e deu-me suas ordens. Aquele que me criou, marcou o lugar de repouso da minha tenda, e me disse, habita em Jacó, toma posse da tua herança em Israel e deita raízes no meio dos meus eleitos. Desde o princípio, antes de todos os séculos, fui criado e até o mundo futuro não deixarei de existir. Na tenda santa ministrei em sua presença, e assim me estabeleci em Sião. Repousei na cidade amada, e em Jerusalém está o meu poder. Lancei raízes num povo glorioso, no quinhão do Senhor, na sua herança, e fixei minha morada na Assembleia dos Santos. Elevei-me como cedro no Líbano e como cipreste, no Monte Hermon. Elevei-me como a palmeira em Engadi e como as roseiras em Jericó. Elevei-me como a formosa oliveira nos campos e como o plátano junto às águas. Como o cinamomo e o bálsamo trescalei perfume e, como mirra escolhida, exalei suave odor, como o estoraque e o gálbano, o bálsamo e o aloés e como a fragrância do incenso na tenda. Como terebinto estendi meus ramos, e meus ramos são majestosos e cheios de graça. Como a videira germinei o encanto e minhas flores são frutos de honra e beleza. Sou a mãe do belo amor e do temor, do conhecimento e da santa esperança. Em mim está toda a graça do caminho e da verdade, em mim, toda a esperança de vida e de virtude. Vinde a mim, todos os que me desejais e fartai-vos dos meus frutos. A minha instrução é mais doce que o mel e a minha herança, mais do que o mel e seu favo. Minha lembrança dura por todos os séculos. Os que comem de mim terão ainda fome, os que de mim bebem terão sede ainda. Quem me ouve não será confundido, os que agem unidos a mim não pecarão. Os que me tornam conhecida terão a vida eterna.